Minutos de Graça, onde vamos ter questões respondidas pelo irmão Hussein. E hoje é sobre perdão. Numa das vezes em que o irmão Hussein estava partilhando o Evangelho, disse que perdão destrói laços satânicos. Então nós gostávamos de saber como é que funciona o perdão, como é que o perdão destrói esses laços. E nós gostávamos também de basear-nos, esta pergunta basear-se em Mateus 18, 15, que diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Então gostávamos de associar isto. Como é que funciona o perdão? Como é que funciona para o crente o perdão? Irmão Hussein. Shalom, 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 brother Lindo. It's a privilege to be here and to have this conversation with you. It's just an amazing. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Antes de mais nada, é dizer que a vida é espiritual, viver não é espiritual. Viver é algo carnal. O que isso significa? Isso significa que as coisas começam no espírito e elas se manifestam na carne. Não existe erro na dimensão carnal sem uma condição legal, o que significa que, por mais que nós tenhamos afeição, fraternidade, por mais que nós tenhamos de natureza a capacidade ou habilidade para detectar o certo ou errado, mas essa natureza só é possível por causa da consciencialização, por causa da nossa mente. Então nós sofremos uma influência direta e uma influência indireta. Uma influência indireta a partir de espíritos, a partir de um sistema espiritual que é implantado ou que se aproveita do sistema direto, que é o sistema carnal, que é o pecado de Adão. O pecado de Adão não foi um pecado racional. Adão não pecou espiritualmente, como muita gente interpreta. Adão pecou porque ele desobedeceu na prática uma instrução que ele recebeu de Deus. Então, o pecado existe por causa da desobediência. Então, quando nós estamos aqui a viver, nós temos que entender que a única forma que Satanás tem de entrar na nossa vida é pelo laço do inconsciente, pelo laço do não entendimento acerca das coisas, da origem das coisas. Então, quando nós estamos nesta terra e nós não entendemos que as pessoas se movimentam, as pessoas agem, as pessoas acertam, as pessoas erram, baseado na espiritualidade, baseado no espírito que elas estão a carregar. A lei, isso é muito importante, sobreveio para com que voltasse o pecado, assim disse Paulo. O que seria voltasse o pecado? A voltasse o pecado seria fazer com que o pecado fosse notório, fazer com que o pecado fosse consciencializado, fosse identificado. A lei não aumenta nem diminui o pecado. A lei não cria nem a santidade, nem o pecado, mas a lei permite que você consiga perceber de onde está a vir, como veio e como se manifesta e qual é o resultado dele. Jesus Cristo é o cumprimento da lei, o que significa que não há imperfeição na lei. A lei é perfeita, a lei é perfeita para te mostrar que você é justo ou injusto, porque a lei justifica e injustifica as pessoas baseados na manifestação, isso é importante, na manifestação da desobediência de Adão. Então, nós como crentes, depois que nós entendemos que essa lei que foi dada para que houvesse noção do pecado, nunca foi capaz de nos dar, por meio dessa noção, a capacidade de nós cumprirmos, a capacidade de nós vivermos dela ou nela. Só sempre nos deu a capacidade de nós nos humilharmos, de nós estarmos numa condição de escravos.
Eu sempre tenho dito que o contrário de justiça não é injustiça, só para não alongar muito, o contrário de justiça não é injustiça, o contrário de justiça é bondade. Se você não tem um entendimento correto sobre bondade e justiça, você vai se enganar, você vai pensar que o contrário de seja uma pessoa justa é ser injusta. Não. A justiça é uma vertente da lei, é uma vertente. Por quê? Porque a justiça não existe como fraternal. A justiça é algo que existe na Bíblia, existe na nossa vida, existe em qualquer cosmovisão como produto de cumprimento de uma obrigação. O que significa que, estabelecida uma lei, independentemente se essa lei vai te fazer sentir-se bem, ou seja, boa ou má, para você estar na posição correta, você precisa cumprir a lei. Então a lei foi estabelecida exatamente para fazer com que o homem percebesse que ele não ia conseguir ou não vai conseguir cumprir nada. Agora, voltando à pergunta, como é que você, sabendo que não há justo na terra, após alguém fazer mal para ti, esse é detalhe, você vai guardar mágoas dessa pessoa? A mágoa, a justiça sendo cumprida pelo homem, revela idolatria, número 1. O homem que acha que pode achar que pode cumprir a lei, ele é um idólatra. Por quê? Porque ele vai tentar, ou vai pensar, ou vai agir como que alguém que é capaz de substituir Deus. Porque a lei foi feita para o homem perceber que está errado, não foi feito para o homem transformar ou mudar o seu erro, foi feito para o homem perceber que está errado e, através da própria lei, ele entender que existe laço chamado sacrifício, que é perdão. Isso é muito importante, aliás, que acessa o perdão. Então, o que acessa o perdão é o sacrifício. Lembrar, quando Deus dá a lei ao povo de Moisés, a lei tinha um escape que era sacrifício, o animal tinha que ser sacrificado sempre que alguém quisesse ser perdoado. Então, esse animal era o símbolo também que havia de haver alguém com capacidade de derramar um sangue genuíno para fazer com que eu e você sejamos tirados disso. Então, irmão, quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos perdão, nós estamos simplesmente a permitir que a justiça seja feita mediante a nossa capacidade. Pior do que isso, há pessoas que entregam pessoas na presença de Deus. Isso é muito perigoso. Você está a colocar alguém que Deus morreu por ela, por causa do pecado, de novo, para ser julgada. Então o cristão não é, o cristão não entrega e não faz as coisas nessa dimensão. Primeiro, o cristão tem consciência do que ele é na carne, e ele tem consciência do que ele é no espírito, e essa consciência, só para não alongar, ativa ele, dá a ele o prazer, o privilégio, a grande força, o grande elo de ligação, para ser Jesus Cristo a liderar a vida dele, e ele é um caminho, é um vaso para esse avivamento. Então, o perdão, a falta de perdão conecta-nos e permite que demônios, por meio da angústia, por meio da dor, são portas fortes que fazem com que demônios permaneçam na vida de alguém. Então, aqui há o espaço, Satanás semeia a maldição por meio de um descumprimento de uma lei que não foi, de certa forma, trazida ou apresentada a Jesus como o sumo sacerdote, como o cordeiro, como o leão, como o leão da tribo de Judá, como aquele que tira o pecado do mundo. Então, todo mundo que erra contigo, você tem que ser capaz de não só perdoar essa pessoa, mas como também fazer com que essa pessoa que errou contigo saiba que existe alguém que está a fim de fazer com que essa pessoa tenha uma vida transformada.
E dessa forma você bloqueia o espírito de condenação de operar sobre a vida de quem quer que seja. Porque só existe condenação onde a lei opera. Só existe justiça onde a lei opera. Mas onde a lei opera, já tem alguém que pode justificar, que é Jesus. Você não pode se justificar, nem tentar, nem mostrar para Jesus que está interessado em justificar-se. Você só pode se humilhar a Jesus e alcançar a tua bênção. Eu não sei se está bem respondido, eu não sei se foi encontro. Desculpa pelo alongamento.